Tem como o senhor responder para nós, então, quem é o MTST-RS? O MTST é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Né? O movimento se organiza a partir das periferias, né, para lutar por moradia, né, teto e trabalho. Né? Então, assim, a gente também vem construindo a luta cada vez mais no tema da moradia digna. Né? A gente se organiza também para reivindicar a função social da propriedade, né? Então denunciar imóveis vazios, propriedades que têm problemas, né, de dívidas com imposto. Então a gente faz um trabalho que é realmente, sabendo da necessidade do povo por moradia, a gente faz essa luta, organiza o povo para estar nessas lutas aí, reivindicando seus direitos. O MTST é um movimento nacional, né? Então ele está em São Paulo, está no Acre, está em Rondônia, está em Ceará. Então assim, são mais de 14 estados que a gente tem movimento dos trabalhadores sem teto e a gente se organiza aqui no estado, que o movimento já tem aqui mais de 8 anos. Né? A gente trabalha, tem a ocupação Povo Sem Medo, que fica lá no Sarandi, né? Que é uma ocupação que foi muito da luta da ampliação do aeroporto Salgado Filho, que inclusive é tema hoje, né, da Fraport, reivindicando dinheiro público para as reformas do aeroporto. Né? E esse problema já aconteceu, porque na época da ampliação do aeroporto a prefeitura destinou, né, 2.000 imóveis para a Fraport, para os removidos. Então 2.000 moradias que poderiam ir para o déficit habitacional de Porto Alegre ficou na mão da Fraport, uma empresa privada. Então nesse momento, de novo, nós estamos vivendo essa situação. E a gente organiza a cozinha solidária, né, do MTST e da Zenha. Né? Então uma cozinha que já funciona há 3 anos em Porto Alegre, trabalha de segunda a sexta, fornecendo marmitas, né, almoço grátis, e a gente organiza ali normalmente 400 marmitas por dia. Hoje nós estamos fornecendo 4.000 marmitas por dia, né, em vários territórios que estão com necessidade de alimentação. E a gente abriu outras cozinhas, né, em Porto Alegre nessa situação, que é a cozinha do Lami, a cozinha dos Irmãos Maristas, lá no Bonfim, né, e a gente está nesse processo organizando a galera nas cozinhas para garantir a soberania e a segurança alimentar da galera. E do pessoal do MTST-RS, quem são os líderes, os coordenadores, linha de frente? A gente tem uma coordenação estadual, eu faço parte da coordenação nacional e da coordenação estadual, né, também coordeno a cozinha. E a gente tem uma coordenação estadual, são várias pessoas que coordenam o movimento no estado. Então esse prédio aqui é um símbolo, né, da necessidade de se revisitar a situação dos imóveis públicos. Né? Então são imóveis que não cumprem mais a função social, né, estão aí com destinação incerta, com risco de venda para especulação imobiliária, e a gente sabe do déficit habitacional que a gente tem. Então a gente tem muita casa vazia e muita gente sem casa. Né? Então para nós é muito importante que as soluções, como o prefeito Melo tem lançado diariamente, que é as soluções empresariais, né? Entregar para a iniciativa privada soluções. E a gente acredita que os movimentos sociais, o Minha Casa Minha Vida entidades, já provou, né, que consegue produzir moradias de qualidade. Então a gente trabalha com a ideia que os movimentos sociais têm um papel importante a desenvolver na política pública, e para isso a gente está aqui denunciando e buscando uma solução com a velocidade que a demanda precisa. A gente precisa de soluções rápidas, e não cidades provisórias, e não iniciativas que não solucionam o problema das pessoas e não dão a dignidade para as pessoas nesse momento de crise. Quantas pessoas, famílias, crianças estão aí no prédio agora? O prédio foi alagado durante a enchente, então o prédio é um prédio que está com lama, né? Então não temos nenhuma criança aqui dentro do prédio, né? A gente tem, né, pais, mães e militantes dentro do prédio, ocupando, né, e garantindo a primeira etapa agora que nós estamos fazendo é a limpeza e organização desse espaço para poder garantir o mínimo. O nosso objetivo é que o prédio sirva para abrigamento de famílias, né, em relação a isso, mas primeiro a gente está nesse processo. Então hoje a gente está com todo mundo, 150 pessoas aqui, né, organizando e preparando o local para poder fazer esse abrigamento aí. Então tem algumas famílias que já estão aqui, né, trabalhando junto, e outras que estão para vir, né, nesse processo aí. E a partir de que momento vocês ocuparam o prédio? A partir de sábado. Sábado a gente iniciou a ocupação. Perfeito. E quantas pessoas foram afetadas com a enchente que estão aqui no momento? A gente teve, em vários lugares, a gente teve muita gente. Então, assim, tipo, os números... se tu falar em dados hoje certos, é muito difícil, né? Porque tem muita... Além da incapacidade do governo municipal e estadual de garantir dados corretos, a gente está vivendo uma incerteza porque realmente as pessoas foram deslocadas por toda a cidade. Tu vai ter gente de Eldorado, lá na Zona Sul, tu vai ter gente, né, de outras cidades, né, se deslocando em abrigos ou em coabitação, né? Então tem muita gente que, para não se colocar na situação dos abrigos, que é uma violação permanente de direitos, né, as pessoas optaram em ficar em familiares,
né, em outras pessoas em outros bairros, principalmente nos morros, onde as pessoas não sofreram o impacto do alagamento. Mas a situação é essa, o pessoal tem muita gente que está ainda em abrigo, com o risco das aulas começarem e os abrigos fecharem, com a solução única que a Prefeitura coloca, que é essa cidade provisória, a experiência dos aluguéis sociais ou compras, né, assistidas que não andam ou que as famílias ainda não têm uma legislação que garanta, né, que a pessoa não vai ficar a qualquer momento na rua, né? Então a gente teve agora há pouco tempo com essa solução do voucher que eles falam da garoa, 140 pessoas ficaram na rua numa madrugada que poderiam estar abrigadas, né? Então assim, não tem seriedade para tratar com o público, é um governo que tem compromisso com o empresariado, então as famílias realmente ficam ao refém de situações que violam direitos permanentemente. Então é contra isso que nós estamos lutando. Sim, e vocês estão preparando o local para trazer essas famílias da enchente que estão precisando de um local digno. É isso aí, a gente acredita que tem que ser uma solução imediata, né? E que para a solução imediata a gente precisa desse envolvimento. Então no primeiro momento, no primeiro dia de enchente, quem estava distribuindo marmita, né, para as comunidades era a Cozinha Solidária de Emergência da Zenha, né? Então esse momento foi, quem teve agilidade para garantir isso foi a gente. A Prefeitura começou a distribuir faz 2, 3 dias, né? Então é isso. A gente tem uma capacidade e a gente gostaria que ele não tivesse esse estado mínimo que esse governo estabelece. A gente precisava de um estado forte que estivesse preparado para acolher e garantir a segurança das famílias. Isso hoje, com o governo Mello, com o governo Leite, isso não existe, né? E a gente vem construindo também esses apoios, essas garantias com o governo federal, né? No apoio, seja com a Conab, com a alimentação, seja com o gás, da Sulgás, que o pessoal tem nos fornecido também, o tema da água. Então, assim, numa tratativa, numa relação direta com os movimentos sociais, de respeito, de cooperação, e não o que a Prefeitura faz, que criminaliza os movimentos a todo momento, né, colocando a gente como se fossem criminosos, terroristas, preguiçosos ou fura-fila. Então, assim, a gente acredita que realmente os movimentos sociais têm um papel importante nessa construção, é a organização do povo, e a gente viu que comunidades organizadas tiveram mais capacidade para resistir a essa crise. Comunidades que não estão organizadas tiveram mais dificuldades para poder se organizar. E a gente acredita nisso, na organização do povo, no poder popular, que a gente possa garantir isso aí para que as próximas, quarta-feira agora, nós estamos torcendo para que não aconteça de novo o que já aconteceu e que as famílias que acabaram de limpar a casa não tenham a sua casa de novo com lama dentro. Perfeito. E agora, no momento aqui no prédio, não tem água nem luz? Não tem água nem luz. Ok. Então, estão aguardando alguma resposta do governo? A gente abriu uma mesa de negociação, né, com o INSS, né, então assim, que é o proprietário do prédio, né, a gente está conversando, vamos ter uma reunião amanhã e estamos tendo uma boa aceitação por parte deles da nossa proposta de que a gente consiga chegar numa resposta que de repente pode nem ser aqui, pode ser em outro imóvel, né, do INSS, que tem vários imóveis. Então a gente precisa de uma solução rápida, precisa de agilidade, porque as famílias precisam hoje de uma solução. E o que o senhor deixa de mensagem para a população gaúcha para entender a situação na Câmara? Tia, então, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que o processo de sociedade, não tem como viver em sociedade sem se organizar, não tem como viver em sociedade sem falar com o vizinho, não tem como viver em sociedade sem a gente se preocupar com coisas comuns. A gente não pode ter a nossa vida toda tomada simplesmente pela venda da nossa força de trabalho. A gente precisa de um tempo para viver em sociedade, então exige organização. Então, esse momento das crises climáticas vamos exigir muita capacidade de organização da sociedade, de novos projetos e que a gente consiga realmente eliminar os projetos de morte que a gente tem. Porto Alegre há pouco tempo foi, né, um projeto de uma mineração em Guaíba, né, que se propunha, ali a mina Guaíba, que ficava em Eldorado ali, e o pessoal, era uma cava de 100 metros de profundidade do lado do Jacuí. Vocês imaginam o que seria agora essa cava? Nós estaríamos com a enchente seria ácida, a água seria ácida, para além de todas as contaminações que já veio nessa enchente, né, com grandes galpões de fertilizantes na beira do Jacuí, na beira dos Sinos, né? Então, sim, realmente toda a contaminação não tem essa preocupação. Então a gente precisa ver, a gente está aqui na frente do mercado público olhando uma estação de metrô feita enterrada numa região que corre risco de alagamento, sem nenhuma preparação. Então, assim, a gente precisa de uma cidade, né, que seja para todos e todas e que consiga ter projetos que garantam a vida, a segurança das pessoas. Então a gente precisa realmente repensar, e Porto Alegre está no momento de revisão do plano diretor. É muito importante que Porto Alegre revise esse plano diretor sobre essa nova perspectiva, isso é muito importante. E um tema que eu acho que é mais importante é a participação direta. A gente precisa resgatar a participação direta. Porto Alegre é símbolo da participação direta no mundo
E nós precisamos resgatar isso aí, porque essa prefeitura realmente que vem fazendo é desconstituir conselhos. Vocês imaginam que o conselho do plano diretor, que é um conselho que envolve conselheiros de toda a cidade, entidades de toda a cidade, está parado sem poder discutir o problema que a cidade está vivendo. Então é importante que os conselhos sejam garantidos, né, as formas de participação real, né, e não, né, factóides de participação como a prefeitura tem estabelecido com a gente. Perfeito.